Audiobook do livro Sonhos, Evolução e o Cumprimento de Valores. Um livro de 7. Capítulo 4. Os Antigos Sonhadores. Seção 893, 7 de janeiro de 1980. Pelo que lhe pareciam eras, de acordo com a sua escala de tempo, os homens estavam no estado de sonho muito mais do que estavam no estado de vigília. Eles dormiam muito mais horas, assim como os animais, despertando, por assim dizer, para exercitar seus corpos, obter sustento e mais tarde para acasalar. Era de fato um mundo onírico, mas um altamente charmoso e vital, no qual a imaginação sonhadora atuava indisciplinadamente com todas as probabilidades envolvidas neste novo empreendimento, imaginar as diversas formas de linguagem e comunicação possíveis, tecendo grandes contos de sonho de civilizações futuras repletas de suas próprias histórias embutidas, construindo porque agora estavam aliadas ao tempo, edifícios mentais que criaram automaticamente passados e futuros. Esses sonhos antigos foram compartilhados até certo ponto por cada uma consciência que embarcou na aventura terrena, para que criaturas e o meio ambiente juntos formassem grandes realidades. Vales e montanhas e seus habitantes juntos sonharam em ser e coexistir. A espécie, do seu ponto de vista, viveu em uma proporção, em um ritmo mais lento nesses termos. O sangue, por exemplo, não precisava seguir seu curso tão rapidamente pelas veias e artérias. O coração não precisava bater o mais rápido. E, de forma importante, a coordenação da criatura em seu ambiente não precisava ser tão precisa, uma vez que havia uma troca elástica de consciência entre os dois. De maneiras quase impossíveis de descrever, as regras básicas não eram tão ainda firmemente estabelecidas. A própria gravidade não carregou sua influência onipresente num balanço para que o ar ficasse mais flutuante. O homem estava ciente de seu apoio a uma moda luxuosa e íntima. Ele estava consciente de si mesmo de uma maneira diferente, para que, por exemplo, sua identificação consigo mesmo não o parasse onde sua pele parava. Ele poderia segui-la para fora do espaço sobre sua forma e sentia fundir-se com a atmosfera como uma experiência sensorial primordial que você esqueceu. Durante este período, aliás, a atividade mental da variedade mais elevada e original era a característica onírica mais forte, e o conhecimento que o homem adquiriu foi impresso no corpo físico e seu cérebro, o que agora é uma atividade completamente inconsciente, envolvendo as funções do corpo, sua relação com o meio ambiente, seu equilíbrio e a temperatura, suas constantes alterações internas. Tudo isso altamente em atividades intrincadas foram aprendidas e praticadas no estado de sonho. Como as UCs traduziram as unidades de consciência, traduziram seu conhecimento interior através do estado de sonho na forma física. Então, nos seus termos, o homem começou com as outras espécies a despertar mais plenamente no mundo físico, para desenvolver os sentidos exteriores, para então cruzar-se delicada e precisamente com o espaço e o tempo. No entanto, o homem ainda dorme e sonha, e esse estado ainda é um conector firme com a sua própria origem e com as origens do universo como ele a conhece também. O homem sonhou suas línguas, ele sonhou em usar a língua para formar as palavras. Em seus sonhos ele praticava amarrar as palavras juntas para formar seus significados, para que finalmente ele pudesse começar conscientemente uma frase sem realmente saber como foi que começou, mas na fé de que ele poderia e iria completá-la. Todas as línguas têm como base a língua falada em sonhos. A necessidade da linguagem surgiu, contudo, à medida que o homem se tornou menos sonhador e mais imerso nas especificalidades do espaço e do tempo. Pois em sonho, declara suas comunicações com seus companheiros e outras espécies era simultâneo. A linguagem surgiu para ocupar o lugar daquela comunicação, então. Há uma grande unidade subjacente em todos os seres humanos, chamada as culturas primitivas, desenhos rupestres e religiões, porque elas foram todas alimentadas por essa fonte comum, enquanto o homem tentava transpor conhecimento em realidade física. O corpo aprendeu a manter a sua estabilidade, a sua força e agilidade, a alcançar um estado de equilíbrio em resposta complementar ao clima e elementos, para sonhar cálculos que somente a mente consciente não conseguiu segurar.
O corpo aprendeu a curar-se durante o sono, em seus sonhos e em certos níveis nesse estado. Mesmo agora, cada porção de consciência contribui para a saúde e estabilidade de todas as outras porções. Longe do universo de garras e adagas, você tem cujo próprio fundamento baseia-se na cooperação amorosa de todas as suas partes. Isso é dado. O dom da vida traz consigo a atualização desta cooperação, pois as partes do corpo existem como uma unidade por causa das relações de natureza cooperativa, e aqueles existem no seu nascimento, quando você é inocente de qualquer crença cultural que possa lhe dizer o contrário. Se não fosse por esta cooperação amorosa inicial e básica, essa é uma qualidade dada na própria vida, a vida não teria continuado. Cada indivíduo de cada espécie toma aquele entusiasmo inicial e a alegria da vida como seu próprio critério. Cada indivíduo de qualquer espécie, cada consciência, qualquer que seja o seu grau, procura automaticamente aumentar a qualidade de vida em si, não apenas para si, mas também para toda a realidade. Essa é uma característica dada da vida, independentemente das crenças que pode levar você a interpretar mal as ações da natureza, lançando algumas de suas criaturas sobre uma luz repreensível. De certa forma, aqueles sonhadores antigos, através de seus imensos atos de criatividade, sonhou todas as criaturas da vida em todos os seus passados, presentes e futuros. Isto é, seus sonhos se abriram as portas do espaço e do tempo para entidades que de outra forma não teriam ou não seriam liberadas para atualização. Assim como, por exemplo, as unidades de consciência, que já foram libertadas na mente do tudo o que é. Todas as entidades possíveis que podem ser atualizadas sempre existem. Elas existiram e sempre existirão. O tudo o que é deve, por suas características, fazer com que tudo o que pode ser e, portanto, não pode haver fim à existência, e nesses termos sem começo. Mas em termos do seu mundo, as unidades de consciência, agindo tanto como forças quanto como entidades psicológicas de enorme poder, plantaram as sementes de seu mundo em uma dimensão de poder imaginativo que deu origem à forma física. Nos seus termos, essas entidades são seus ancestrais, e ainda assim eles não são apenas seus, mas os ancestrais de todas as consciências que criou o seu mundo. Seção 894, 9 de janeiro de 1980. Durante esse período que passamos, rotulados como pertencentes aos sonhadores, certas ações subjetivas ocorreram quando a estrutura da consciência, sintonizada com a Terra, formou os fenômenos do eu. O que era necessário era um eu físico altamente focado e precisamente sintonizado, que pudesse operar eficientemente num esquema de espaço e tempo que estava sendo formado junto com as criaturas físicas. Um eu, entretanto, que, de certa forma, ou outro, deva ser apoiado por domínios de informação e conhecimento de um tipo que era basicamente independente do tempo e do espaço. O conhecimento indispensável e ainda assim um conhecimento que não poderia ser permitido de distrair-se o foco físico. De uma forma ou de outra, essa informação interior teve que se conectar com cada consciência na face do planeta. Criaturas terrestres devem ser capazes de reagir num momento, mas os mecanismos internos que fizeram tais reações possíveis foram baseadas em cálculos que não puderam ser conscientemente mantidos em mente. No seu esquema de tempo, por exemplo, você poderia nunca se mover tão rapidamente quanto você faria se tivesse que trabalhar conscientemente todos os músculos envolvidos no movimento, ou na fala, ou em qualquer atividade corporal de desempenho. Você certamente não poderia se comunicar de uma forma tão física, num nível se você primeiro tivesse que estar ciente de todos os mecanismos da fala, trabalhando-os conscientemente antes que cada palavra fosse pronunciada. No entanto, você teve que ter esse tipo de conhecimento, e você tinha que tê-lo de uma forma que não se intrometesse em seus pensamentos conscientes. Basicamente, não existem divisões reais para o eu, mas, por uma questão de explicação, devemos falar delas nesses termos. Primeiro de tudo, você tinha o eu interior, o eu sonhador criativo, composto novamente de unidades de consciência, energia consciente, que forma sua identidade, e isso formou as identidades dos primeiros seres terrestres, habitantes terrestres.
Esses eus interiores formaram seus próprios corpos oníricos, sobre como explicado anteriormente, mas os corpos oníricos não precisavam ter reações físicas. Eles estavam livres da gravidade, do espaço e do tempo. À medida que o corpo se tornou físico, porém, o interior, o alto interior, formou a consciência corporal para que o corpo físico se tornasse mais consciente de si mesmo, do meio ambiente e da sua relação dentro do ambiente. Antes que isso pudesse acontecer, porém, a consciência do corpo foi ensinada a tomar consciência do seu próprio ambiente interior. O corpo foi amorosamente formado a partir de unidades EE, através de todos os estágios para átomos, células, órgãos e assim por diante. O padrão do corpo veio do eu interior, como todas as unidades de consciência envolvidas nesta aventura juntas formaram esse tecido de ambiente e criaturas, cada uma adequando-se ao outro. Até agora, em nossa discussão, então, temos um eu interior, habitando principalmente em uma dimensão mental ou psíquica, sonhando em forma física e finalmente formando uma consciência corporal. Para aquele corpo, consciência corporal, o eu interior dá, entre aspas, seu próprio corpo físico, de corpo e conhecimento físico. O vasto reservatório de realizações físicas que possui produzido triunfantemente. A consciência corporal não é inconsciente, mas para fins de trabalho em seus termos, o corpo possui seu próprio sistema de consciência, que até certo ponto agora está separado do que você considera a sua consciência normal. A consciência do corpo dificilmente deve ser considerada menos que a sua, ou tão inferior ao do seu eu interior, uma vez que representa o conhecimento do eu interior e é uma parte do eu da própria consciência interior, a parte delegada ao corpo. Cada célula, então, como já te disse muitas vezes, funciona tão bem no tempo porque é nesses termos pré-cognitivos. Está ciente da posição, saúde, vitalidade de todas as outras células da face do planeta. Isso é, ciente da posição de cada grão de areia nas margens de cada oceano e, nesses termos, forma uma porção da consciência da Terra. Nesse nível, o ambiente, as criaturas e os elementos do ambiente natural, do mundo natural, estão todos unidos, um ponto a qual voltaremos com bastante frequência. Seu intelecto, como você pensa nele, opera de forma tão clara e precisa, tão logicamente, às vezes de forma tão arrogante, porque o intelecto cavalga esse grande impulso do código, do antigo poder inconsciente, o poder do conhecimento instantâneo, que é uma característica da consciência corporal. Até agora, em nossa discussão, ainda temos apenas um eu interior e uma consciência corporal. Como o corpo, a consciência se desenvolveu, aperfeiçoou sua organização, o eu interior e a consciência corporal juntos realizaram uma espécie de trabalho psicológico em duplo sentido. A melhor analogia que posso pensar na questão é que, até então, o eu era como um elástico psicológico, estalando para dentro e para fora com grande força e vitalidade, mas sem qualquer tipo de estrutura psicológica suficientemente rígida para manter uma postura física. O eu interior ainda está relacionado com a realidade dos sonhos, enquanto a orientação do corpo e a consciência corporal alcançada foi como pretendido, um grande senso de aventura física, curiosidade, especulação, maravilha, e assim, mais uma vez, o eu interior colocou uma parte da sua consciência em uma parcela diferente, por assim dizer. Como uma vez que se formou a consciência do corpo, agora formou uma sintonia de consciência física, um eu cujos desejos e intenções seriam orientados em uma maneira que sozinho o eu interior não poderia ser. O eu interior estava muito consciente de si mesmo, da sua multidimensionalidade, então, em seus termos, deu origem psicológica e através do corpo, no espaço e no tempo. Ele se conhecia como um corpo físico, uma criatura. Essa parte do eu é a parte que você reconhece como seu eu consciente habitual, vivo dentro do esquema das estações, consciente dentro dos desígnios do tempo, paralisados em momentos de brilho de consciência, com civilizações que parecem ir e vir. Esse é o eu que está alerta na querida precisão dos momentos, cujos sentidos físicos estão ligados à luz e às trevas, ao som e ao tato. Esse é o eu que vive a vida do corpo. É o eu que olha para fora. É o eu que você chama egoisticamente consciente. O eu interior tornou-se o que chamo de eu.
Olha para aquela realidade interior, aquela dimensão psíquica da consciência, a partir do qual tanto a sua própria consciência quanto a consciência do seu corpo emergiu. Você é um só, então, mas para fins operacionais, diremos que você tem 3 partes: o eu interior ou o ego interior, a consciência corporal e a consciência que você conhece. Essas porções, no entanto, estão intimamente conectadas. Eles são como 3 diferentes sistemas de consciência, operando juntos para formar o todo. As aparentes divisões, não são estacionárias, mas mudam constantemente. Até certo ponto ou outro, esses 3 sistemas de consciência operam de uma maneira ou de outra em todas as espécies e em todas as partículas no universo físico. Em seus termos, isso significa que as porções dos 3 sistemas podem variar, mas estão sempre em operação. Quer estejamos falando de um homem ou de uma mulher, de uma pedra ou de uma mosca, de uma estrela ou de um átomo. O eu interior representa sua identidade principal, o eu que você realmente é. A Terra, entre aspas, é um lugar agradável, mas eu não gostaria de viver lá. Fecha aspas. Uma variação de uma citação antiga, acredito eu, mas o fato é que você está como uma criatura física porque você gosta de viver na Terra, você gosta das condições, você gosta em geral do tipo específico de desafio e do tipo particular de percepção, de conhecimento e compreensão que o ambiente terrestre proporciona. Esse ambiente, nos seus termos, certamente inclui sofrimento. Se a alegria sempre foi uma das características da experiência terrena, assim como o sofrimento, e o assunto será abordado neste livro, aqui, no entanto, quero apenas mencionar uma faceta, e esta é a importância da sensação física de qualquer tipo. Para a vida do corpo, lhe proporciona, entre todas as coisas, uma vida de sensações, de sentimento, um espectro que deve incluir a experiência de todas as possíveis sensações dentro da sua faixa geral. Agora, como você verá, todas as criaturas, independentemente do seu grau, podem e escolhem, dentro de suas esferas de realidade, aquelas sensações que irão experienciar, mas de uma forma ou de outra, todas as sensações são sentidas. Mais tarde discutiremos a parte da mente e sua interpretação, por exemplo, de estímulos dolorosos, mas quero deixar claro que esses são atraídos pela vida física, são, antes de tudo, provadores de sensações. Fora disso, basicamente, existem todos os tipos de distinções mentais feitas através de estímulos. O corpo é feito para reagir, é feito para sentir a vida e vitalidade, reagindo a um ambiente que não é ele mesmo, encontrando o que você pode chamar de estresse natural. O corpo mantém seu equilíbrio, reagindo contra a gravidade, entrando em contato com outros corpos, alterando suas próprias sensações, glorificando-se no equilíbrio entre equilíbrio e desequilíbrio. O corpo, a consciência, recebe, portanto, um sentido soberbo de sua própria realidade, uma certeza de identidade, a consciência corporal, um senso de segurança e proteção inatos que permite não apenas funcionar, mas crescer no mundo físico. É dotado com uma sensação de ousadia, uma sensação de poder natural. É perfeitamente formado para se ajustar ao seu ambiente, e o ambiente é perfeitamente formado para ter tais criaturas. As entidades ou unidades de consciência, aqueles fragmentos antigos que irrompeu na objetividade dos vastos e infinitos reinos psicológicos do tudo o que é, todos ousaram, pois alegremente se abandonaram no espaço e no tempo. Criaram novas entidades psicológicas, abriram uma área da criatividade divina que até então, entre aspas, estava fechada, e portanto esse grau estendeu-se à experiência e à imensa existência de tudo o que é. Pois ao abandonarem-se assim, eles não foram abandonados, é claro, uma vez que continuam dentro de si o seu inerente relacionamento com o tudo o que é. Nesses termos, o tudo o que é tornou-se físico também, despertando em sua profundidade divina pelo impulso de cada folha de grama através do solo para o ar, despertado por cada nascimento e por cada momento de existência de cada criatura. O tudo o que é, portanto, está imerso em seu mundo, presente em cada ponto hipotético, e forma o próprio tecido do qual cada porção de matéria é criada.
Agora, meus cumprimentos a Hubert. Ele está fazendo um bom trabalho, progresso psicológico, o que significa que ele está fazendo um progresso físico também. Um ponto menor que pensei aqui em acrescentar. Minha energia está frequentemente com vocês dois, de maneiras que vocês não esperam. Seção 895, 14 de janeiro de 1980. Durante muitos séculos, a estrutura da Igreja Católica Romana manteve unida a civilização ocidental e deu-lhe seus significados e seus preceitos. Esses significados e preceitos fluíram através de toda a sociedade e serviram de base para todos os modos estabelecidos de conhecimento, comércio, medicina, ciência e assim por diante. A visão da realidade da Igreja era a aceita. Eu não posso me estressar também profundamente o fato de que as crenças daquela época estruturavam a vida humana de modo que os acontecimentos mais privados da vida pessoal fossem interpretados como significando assim como foram, é claro, os eventos das nações, plantas e animais. A visão do mundo era religiosa, especificada pela Igreja, e sua palavra era verdade e fato ao mesmo tempo. A doença foi sofrida, foi enviada por Deus para purificar a alma, para limpar o corpo, para punir o pecador ou simplesmente para ensinar ao homem o seu lugar, protegendo-o dos pecados do orgulho. O sofrimento enviado por Deus foi considerado um fato da vida, então, e também uma verdade religiosa. Algumas outras civilizações acreditaram que a doença foi enviada por demônios ou espíritos malignos e que o mundo estava cheio de bons e maus espíritos invisíveis, misturados com os elementos da natureza em si. E aquele homem teve que seguir uma linha cuidadosa para não perturbar ainda mais o perigoso ou malicioso dessas entidades. Na história do homem houve todos os tipos de encantamentos, destinados a apaziguar os espíritos malignos que o homem acreditavam que eram reais de fato e na verdade religiosa. É bastante fácil olhar para essas estruturas de crenças e encolher os ombros, imaginando as visões distorcidas que o homem tem da realidade. A visão científica da doença, no entanto, é igualmente distorcida. É tão laboriosamente concebida e entrelaçada com um absurdo. É tão factual quanto o fato de que Deus envia a doença como punição, ou que a doença é um presente indesejado de demônios maliciosos. Os clérigos da Idade Média podiam desenhar diagramas de várias partes do corpo humano que foram afetadas como resultado de entregando-se a pecados específicos. As mentes lógicas certa vez encontraram esses diagramas bastante convincentes, e pacientes com certas aflições em certas áreas do corpo, confessariam ter cometido os vários pecados que estavam envolvidos. Toda a estrutura de crenças fazia um sentido dentro de si. Um homem pode nascer deformado ou doente por causa dos pecados de seu pai. O quadro científico é basicamente agora igualmente insensato, embora dentro dele os fatos muitas vezes também parecem se provar. Há vírus, por exemplo. Suas crenças tornam-se realidades evidentes. Isso seria impossível discutir o sofrimento humano sem levar isso em conta. As ideias são transmitidas de geração em geração, e essas ideias, essas crenças, são as portadoras de toda a sua realidade, das suas alegrias e das suas agonias. A ciência, no entanto, é uma péssima cura. A Igreja e os seus conceitos, pelo menos, deram ao sofrimento uma espécie de dignidade. Deus veio de Deus, um presente indesejável, talvez, mas afinal foi uma punição dada por um pai firme para o bem da criança. A ciência desconectou os fatos da verdade religiosa, é claro. Em um universo formado pelo acaso, tendo a sobrevivência do mais apto como principal regra do bom comportamento, a doença tornou-se uma espécie de crime contra uma espécie em si. Isso significava que você não estava em forma e, portanto, provocava todos os tipos de perguntas não feitas seriamente antes. Será que aqueles que são geneticamente inferiores, por exemplo, tinham o direito de se reproduzir? Pensava-se que a doença vinha como uma tempestade, o resultado de forças físicas contra as quais o indivíduo tinha poucos recursos. As novas ideias freudianas do inconsciente desagradável levaram ainda mais a um novo dilema, pois era então, como é agora, amplamente aceito, que como resultado de experiências na infância, o subconsciente ou inconsciente pode muito bem sabotar os melhores interesses da personalidade consciente e induzi-lo à doença e ao desastre. De certa forma, esse conceito coloca um demônio psicológico no lugar do metafísico.
Se a própria vida for vista cientificamente como não tendo significado, então o sofrimento, é claro, também deve ser visto como sem sentido. O indivíduo torna-se vítima do acaso na medida em que o seu nascimento, a eventos da sua vida e de sua morte estão em causa. A doença se torna mais um encontro direto com a aparente falta de sentido da vida pessoal, da sua existência pessoal. Você afeta a estrutura do seu corpo através dos seus pensamentos. Se você acreditar na hereditariedade, a própria hereditariedade se torna um forte fator sugestivo na sua vida e pode ajudar a provocar a doença precisa no corpo que você acreditou que estava lá o tempo todo, até que finalmente seu conhecimento científico e instrumentos revelam o mecanismo defeituoso ou algo assim, e há a evidência para todos verem. Existem, obviamente, algumas condições que, em seus termos, são herdadas, aparecendo quase instantaneamente após o nascimento, mas estas são de um número muito limitado em proporção às doenças que vocês acreditam que são hereditárias. Muitos tipos de câncer, problemas cardíacos, artrite ou distúrbios reumatoides. E em muitos casos de dificuldades hereditárias, mudanças poderiam ser efetuadas para melhor, através da utilização de outros métodos mentais que certamente chegaremos algum dia. Existem tantos tipos de sofrimento quanto de alegria, e não há uma resposta simples que possa ser dada. Como criaturas humanas, você aceita as condições de vida. Você cria, a partir dessas condições, as experiências de seus dias. Você nasce em seus sistemas de crenças, como você é nascido em séculos físicos. E parte de todo o quadro é a liberdade de interpretar as experiências da vida em inúmeras modas, em inúmeras formas. O significado, natureza, dignidade ou vergonha do sofrimento será interpretado de acordo com os vossos sistemas de crenças. Espero para lhe dar ao longo do caminho uma imagem da realidade que coloca o sofrimento em sua perspectiva adequada, mas é um assunto muito difícil de abordar, porque toca mais profundamente em suas esperanças para si mesmo e para a humanidade, e seus medos por vocês mesmos e pela humanidade. Vocês se ensinaram a estar cientes e seguir apenas certas porções de suas próprias consciências, de modo que mentalmente você considera certos assuntos um tabu. Pensamentos de morte e do sofrimento está entre eles, numa espécie voltada sobretudo para a sobrevivência dos mais aptos e a competição entre espécies, então qualquer toque de sofrimento ou dor ou pensamento de morte tornam-se desonrosos, biologicamente vergonhosos, covardes, quase insano. A vida deve ser seguida em todos os custos, não porque seja intrinsecamente significativa, mas porque é o único jogo acontecendo, e é um jogo de azar, na melhor das hipóteses. Uma vida é tudo o que você tem, e que estamos em toda parte assolados pela ameaça de doenças, desastres e guerras. E se você escapar de circunstâncias tão drásticas, então você estará ainda restando-lhe uma vida, que é o resultado de nada mais do que de elementos sem vida entrando brevemente em sua consciência e vitalidade, o que está fadada ao fim. Nesse quadro, até as emoções de amor e exaltação são vistas como nada mais do que atividade errática de neurônios disparando, ou de produtos químicos reagindo a outros químicos. Somente essas crenças trazem sofrimentos. Toda a ciência, no seu tempo, foi criada para promover crenças que contradizem diretamente o conhecimento do coração do homem. A ciência, como você notou, negou a verdade emocional. Isso é não apenas que a ciência nega a validade da experiência emocional, mas que acreditou tão firmemente que o conhecimento só pode ser adquirido a partir do exterior, a partir da observação do exterior da natureza. Falei sobre a qualidade de vida e é verdade que, pelo menos em muitos séculos atrás, se homens e mulheres pudessem ter morrido antes, eles também viviam vidas de qualidade mais plena e satisfatória. E não quero ser mal interpretado nesse sentido. Agora também é verdade que em alguns dos seus aspectos a religião glorificou o sofrimento, elevou-lhe a uma das principais virtudes e degradou-as outras vezes, vendo os doentes como possuídos por demônios ou vendo o louco como menos que humano. Então há muitos problemas envolvidos. A ciência, porém, vendo o corpo como um mecanismo, promoveu a ideia de que a consciência está presa dentro de um modelo mecânico, que o sofrimento do homem é causado mecanicamente nesse sentido. Você simplesmente dá à máquina algumas peças melhores e tudo ficará bem. Ciência também funciona como mágica, é claro, então, em algumas ocasiões, a crença na própria ciência aparentemente fará milagres. O novo coração dará ao homem um novo coração, por exemplo. A doença é usada como parte das motivações do homem. O que quero dizer é que não há motivação humana que possa não estar envolvida em algum momento com a doença.
pois muitas vezes é um meio para um fim desejado, um método de alcançar algo que uma pessoa pensa que não poderia ser alcançado de outra forma. Um homem pode usá-lo para alcançar o sucesso, alguém pode usá-lo para alcançar a falha. Uma pessoa pode usá-lo como um meio de demonstrar orgulho ou humildade, de procurar atenção ou escapar dela. A doença é muitas vezes outro modo de expressão, mas em nenhum lugar a ciência menciona que a doença possa ter seu propósito, os seus grupos de propósitos, e não quero dizer que os próprios propósitos, são necessariamente depreciativos. As doenças são frequentemente tentativas equivocadas de alcançar algo que a pessoa considera importante. Pode ser uma medalha de honra ou desonra, mas não pode haver dúvida, quando você olhar para a imagem humana até certo ponto. Mais importante, o sofrimento não só tem seus propósitos e usos, mas é ativamente procurado para uma razão ou outra. A maioria das pessoas não procura a experiência extrema do sofrimento, mas dentro desses extremos existem numerosos graus de estímulos que poderiam ser considerados dolorosos que são procurados ativamente. O envolvimento do homem no desporto é um exemplo instantâneo, claro, de onde a sociedade cria recompensas e a promessa de conquistas corporais espetaculares levam atletas e atividades que seriam consideradas mais dolorosas pelo indivíduo comum. As pessoas escalam montanhas, passando voluntariamente por uma boa dose de sofrimento na busca de tais objetivos. Não quero que nada disso pareça demasiado simplista, mas temos que começar em algum lugar nesse tipo de discussão. Isso está longe de ser tudo sobre a história da doença, mas é suficiente para a saga desta noite. Quando você puder, incentive sua excelente esposa a seguir seu exemplo na determinação. E não se preocupe, isso deveria ser o primeiro mandamento. Meus mais sinceros cumprimentos e boa noite. Seção 896, 16 de janeiro de 1980. Uma continuação da nossa discussão, iniciada na última sessão sobre o sofrimento. Às vezes sinto como se esperassem que eu justificasse as condições da vida, quando é claro que elas não precisam de tal justificativa. Suas crenças o impedem de muitas coisas que, de outra forma, estariam disponíveis em um conhecimento relativo à psicologia do homem. Conhecimento que serviria para responder a muitas perguntas, geralmente feitas sobre as razões do sofrimento. Outras questões, é verdade, são mais difíceis de responder. Homens e as mulheres nascem, porém, com curiosidade por todas as sensações e sobre todas as experiências de vidas possíveis. Eles estão sedentos pela experiência de todos os tipos. A sua curiosidade não se limita ao bonito ou ao mundano. Homens e mulheres nascem com o desejo de ir além dos limites para, entre aspas, explorar onde nenhum homem jamais foi antes. Uma versão bastarda da introdução, eu acredito. Homens e mulheres nascem com uma sensação de drama, uma necessidade de excitação. A própria vida é excitação. O humor mais tranquilo é impulsionado pela atividade molecular espetacular. Você se esquece de muitas de suas inclinações, sentimentos bastante naturais. Fantasias internas, à medida que você amadurece e se torna adulto, porque elas não se encaixam à imagem do tipo de pessoa, experiência ou espécie que você tem e que foi ensinado a acreditar que você é. Como resultado, muitos dos eventos das suas vidas, que são extensões naturais desses sentimentos, parecem estranhas contra seus desejos mais profundos ou impostos a você, seja por agências externas ou por um subconsciente malicioso. Os pensamentos das crianças dão excelentes pistas sobre a natureza da humanidade, mas muitos adultos não se lembram de nenhum pensamento de infância, exceto aqueles que se enquadram ou parecem enquadrar-se nas suas crenças sobre a infância. As crianças brincam de serem mortas. Eles tentam imaginar o que é a morte. Eles imaginam como seria cair de uma parede como Humpty Dumpty ou quebrar seus pescoços. Eles imaginam papéis trágicos com tanto abandono criativo quanto imaginam papéis que os adultos poderiam aprovar. Frequentemente, eles estão bastante conscientes de que desejam, entre aspas, ficar doentes para sair de situações difíceis e de se desejar bem novamente, eles aprendem rapidamente a esquecer seus papéis nesses episódios, para que mais tarde, quando, como adultos, ficam doentes, não só esqueçam que causou a doença no início, mas infelizmente eles se esquecem de como ficarão bem novamente. Como eu disse, existem todos os tipos de sofrimento e estou iniciando essa discussão que continuarei de vez em quando e entre o ditado regular do livro de uma maneira muito geral.
Em tempos passados, em particular, embora o costume não esteja morto, os homens purificavam-se, usavam cinzas e as espancavam com correntes, ou passavam fome, ou caso contrário, privavam-se. Eles sofreram, em outras palavras, por causa da religião. Não era apenas porque eles acreditavam que o sofrimento era bom para a alma, uma afirmação que pode ou não ser verdadeira. Aliás, eu abordarei isso mais tarde. Mas eles entenderam outra coisa. O corpo só suportará tanto sofrimento quando liberar a consciência. Então eles esperavam alcançar o êxtase religioso. O êxtase religioso não precisa do sofrimento físico como estímulo, e tal meio, no geral, funcionará contra a compreensão religiosa. Esses episódios, no entanto, representam uma das maneiras pelas quais o homem pôde buscar ativamente o sofrimento como um meio para um outro fim. E não venha ao acaso dizer que tal atividade não é natural, uma vez que existe dentro da estrutura da natureza. A disciplina é uma forma de sofrimento aplicado, como disciplina geralmente é usada. As pessoas não são ensinadas a compreender a grande dimensão da sua própria capacidade de experiência. É natural para uma criança ter curiosidade sobre o sofrimento, querer saber o que é, vê-lo, e ao fazer isso, ela ou ele aprende a evitar o sofrimento que não deseja, ajudar os outros a evitar o sofrimento que não desejam e a compreender, mais importante ainda, as gradações de emoção e sensação que são suas heranças. Como adulto, ele não infligirá a dor aos outros se entende isso, pois ele se permitirá sentir a validade de suas próprias emoções. Se você negar a si mesmo a experiência direta de suas próprias emoções, mas abafá-los, digamos, através de uma disciplina muito rígida, então você pode machucar outras pessoas muito mais facilmente, pois você projeta seu estado emocional amortecido. Como nos campos de guerra nazistas, seguiram ordens torturando outras pessoas e você fez isso antes de tudo amortecendo sua própria sensibilidade à dor e reprimindo suas emoções. A vulnerabilidade do homem à dor o ajuda a simpatizar com outros e, portanto, ajuda-o a avaliar mais ativamente qualquer existência de causas desnecessárias de dor na sociedade. Isso será tudo por essa sessão. Meus mais sinceros respeitos a cada um de vocês. Só tenho mais um ponto a salientar. Cada experiência de natureza dolorosa da pessoa também é registrada por parte do que chamaremos de mente do mundo. Cada, digamos, fracasso ou decepção ou problema não resolvido que resulta em sofrimento torna-se parte da experiência do mundo. Desta forma ou daquela maneira não funciona, ou desta ou daquela forma foi tentada com maus resultados. Então, dessa forma, até mesmo as fraquezas ou falhas do sofrimento são resolvidas ou bastante resgatadas à medida que os ajustes são feitos à luz desses dados. Nesse sentido, cada pessoa vive a sua vida privadamente e ainda assim por toda a humanidade. Cada pessoa experimenta novos desafios, novas circunstâncias, novas conquistas de um ponto de vista único, para si mesmo e também para toda a massa da humanidade. Fim da sessão. Sessão 897, 21 de janeiro de 1980. Novamente, o seu mundo não foi criado por algum Deus exteriorizado e objetivado que o criou de fora para falar e colocá-lo em movimento. Muitos teóricos religiosos acreditam, por exemplo, que tal Deus criou o mundo de tal maneira e que o processo de decadência começou quase no mesmo momento hipotético que a criação terminou. Tal ideia é muito parecida com algumas ideias científicas que veem o universo acabado, com energia sendo dissipada e ordenada gradualmente, desintegrando-se no caos. Ambas as versões concebem uma criação acabada, embora uma seja uma produção divina e o outro seja resultado de nada mais que o acaso. Em suma, porém, estamos falando de uma criação constante, embora eu deva explicá-lo em termos seriais. Estamos discutindo um modelo do universo em que a criação é contínua, espontaneamente ocorrendo em todos os lugares e em todos os lugares simultaneamente em uma espécie de presente espaçoso, do qual emergem todas as experiências com o tempo. Nesse modelo sempre há energia nova e todos os sistemas estão abertos, mesmo embora possam parecer operar separadamente. Mais uma vez, também estamos considerando um modelo baseado na cooperação ativa de cada uma de suas partes, que de uma forma ou de outra também participam da experiência do todo. Neste modelo, as mudanças de forma são o resultado das sínteses criativas. Este modelo parece ter origem dentro de uma subjetividade vasta, infinita e divina, uma subjetividade que está dentro de cada unidade de consciência, qualquer uma que seja o seu grau. Uma divindade subjetiva, então, que está dentro da própria criação, uma criatividade multidimensional de tal proporção que ele próprio é o Criador e suas criações ao mesmo tempo.
Este processo psicológico divino é um processo, e processo não é a melhor palavra aqui. Este processo psicológico divino, o estado de relacionamento, se forma a partir de seu próprio ser, mundos dentro de mundos. Seu universo não é o único. Nada existe isolado na natureza e, nessa medida, a própria existência do universo pressupõe a existência de outros. Estes foram e são e serão criados da mesma maneira que explicamos, e novamente todos esses sistemas são abertos, embora operacionalmente podem parecer que não o são. Existem literalmente um número infinito de sequências perfeitamente ativadas que tornam possível a existência do seu próprio mundo. Eu admito que às vezes é inconcebível para mim que um ser humano possa imaginar que o seu mundo não tem sentido, pois a própria existência de um corpo humano fala de uma capacidade molecular e celular quase inacreditável, em uma cooperação quase inacreditável que dificilmente poderia resultar da generosidade das mais auspiciosas obras do acaso. Por assim dizer, o seu universo e todos os outros surgem de uma dimensão, que é a fonte criativa para todas as realidades. Um sonho básico, de um universo básico, por assim dizer, um leito psicológico divino, onde o ser é despertado, iluminado, estimulado, perfurado por seu próprio desejo infinito de criatividade. A fonte do seu poder é tão grande que as suas imaginações tornam-se mundos, mas é dotada de uma criatividade de tal esplendor que busca a melhor realização, mesmo para o menor dos seus pensamentos, e todos os seus potenciais são direcionados com uma boa intenção, que é literalmente além de toda imaginação. Essa boa intenção é aparente em seu mundo. É óbvio nos empreendimentos cooperativos que unem, digamos, os setores mineral, vegetal e os reinos animais, a relação da abelha com a flor, e suas crenças pelo contrário, vocês fecharam suas mentes para a cooperação do próprio natureza do homem, ao seu desejo inato de companheirismo, à sua inclinação natural para assumir o cuidado dos outros e para um comportamento altruísta. Mas discutiremos esses assuntos mais adiante em nosso livro. Seção 898, 30 de janeiro de 1980. O estado de vigília, tal como você imagina, é um estado especializado, uma extensão especializada do estado de sonho, e emerge dele para a superfície da sua consciência, assim como suas localizações físicas são extensões especificadas de locais que existem primeiro no reino da mente. O estado de vigília, então, tem sua origem no estado de sonho, e todos os objetos, ambiente e experiência que lhes são familiares no estado de vigília também se originam nessa dimensão interna. Quando você examina o estado de sonho, porém, você o faz, via de regra, a partir da estrutura da realidade desperta. Você tenta medir a dimensão da experiência onírica aplicando as regras da realidade que são seus critérios habituais para julgar eventos. Portanto, você não é capaz de perceber as verdadeiras características do estado de sonho, exceto naquelas poucas ocasiões em que você acorda em seus sonhos. Uma questão discutiremos mais adiante neste livro. Mas, por assim dizer, é verdade dizer que o universo foi criado da mesma maneira que os seus próprios pensamentos e sonhos acontecem, espontaneamente e ainda assim com uma ordem incrível e uma organização interna. Você pensa seus pensamentos e você sonha seus sonhos sem nenhum conhecimento, claro, do incrível processos envolvidos nele, mas esses processos são os mesmos que estão por trás da existência do próprio universo. Além disso, por assim dizer, vocês mesmos são os antigos sonhadores que sonharam com o seu mundo. Você deve entender que não estou dizendo que vocês são sonhadores passivos e fugazes, perdidos em alguma mente divina, mas que vocês são as manifestações criativas únicas de uma inteligência divina cuja criatividade é responsável por todas as realidades, que são eles próprios dotados de capacidades criativas próprias, com o potencial e o desejo de realização. Herdeiros de fato do divino os próprios processos. A espontaneidade conhece sua própria ordem. Já disse isso muitas vezes. As partes do mundo veem espontaneidade juntas, como uma ordem que basicamente desafia as menores leis de causa e efeito ou antes e depois. A esse respeito, novamente, seu estado de sonho apresenta muitas pistas sobre a fonte de suas próprias vidas e a do seu mundo. Os computadores, por mais grandiosos e complicados que sejam, não podem sonhar e por isso, apesar de todos os seus incríveis bancos de informações, eles devem carecer do tipo do conhecimento tácito de que a menor planta ou semente possui. Nem qualquer quantidade de informação possuída ou processada por qualquer computador compara com o conhecimento tácito que é possuída pelos átomos e moléculas que compõem tal instrumento. O computador não está equipado para perceber este tipo de sabedoria.
Não está equipado para tal esforço porque não pode sonhar. Em sonhos, o conhecimento inato dos átomos e moléculas é combinado e traduzido. Serve como base de informações perceptivas e de conhecimento do qual surge o estado de sonho em sua forma física. Você está subjetivamente vivo antes de nascer. Você será subjetivamente vivo após a sua morte. Sua vida subjetiva é agora interpretada através do estado especializado de consciência que vocês chamam de desperto, no qual você reconhece como real apenas a experiência que cai dentro de certas coordenadas de espaço e tempo. Sua realidade maior existe fora dessas coordenadas, assim como a realidade do universo. Vocês criam vidas para si mesmos, mudando-as à maneira que avançam, junto. Como um escritor pode mudar um livro alterando as circunstâncias, mudando as parcelas. O escritor só sabe que cria sem compreender a ordem espontânea com que a criatividade acontece. Os processos ocorrem em outro nível de consciência. Das formas mais básicas, o mundo é formado de dentro para fora e da realidade sonhadora para a realidade física, e esses processos acontecem em outro nível de consciência. Seção 899, 6 de fevereiro de 1980. Enquanto os homens tinham seus corpos de sonho sozinhos, eles gozavam de uma liberdade notável, é claro, pois esses órgãos não tinham que ser alimentados ou vestidos. Eles não precisavam optar sobre a lei da gravidade. Os homens podiam passear como quisessem pela paisagem. Eles ainda não se identificaram em grande medida, como estando eles próprios separados do ambiente ou de outras criaturas. Eles sabiam que eram eles mesmos, mas suas identidades não estavam tão intimamente aliadas às suas formas como é agora o caso. O mundo dos sonhos estava afadado a despertar, entretanto, pois esse era o claro, e é claro que ele se propôs. Este despertar novamente aconteceu espontaneamente e ainda assim com sua própria ordem. Nos termos desta discussão, as outras criaturas da Terra realmente despertaram antes que do homem o fez, e relativamente falando, seus corpos oníricos se formavam, transformaram-se em físicos antes do homem. Os animais tornaram-se fisicamente eficazes, portanto, enquanto até certo ponto o homem ainda permanecia naquela realidade de sonho. As plantas despertaram antes dos animais, e há razões para esses vários graus de vigília que nada têm a ver, basicamente, com as diferenciações de espécie conforme definido pela ciência de fora, mas tem a ver com as afiliações internas de consciência e com espécies ou famílias de consciência. Aquelas afiliações surgiram à medida que todas as consciências que eram embarcaram na realidade física dividida. Ou quase realizações criativas inimagináveis que seriam responsáveis pelo mundo fisicamente eficaz. Novamente, o ambiente como você o imagina é composto de consciência viva. As religiões antigas, por exemplo, falam da natureza de espíritos e tais termos representavam memórias que datam da pré-história. O papel da consciência, então, transformou-se no que vocês consideram natureza, a vasta extensões dos continentes, dos oceanos e dos rios, as montanhas e vales. O impulso criativo do mundo físico deve surgir dessa estrutura viva. Por falar nisso, os pássaros e os insetos são de fato porções vivas da terra voando, assim como, novamente, em questão de falar, ursos e lobos e vacas e gatos representam a terra transformando-se em criaturas que vivem em sua própria superfície. E por falar nisso novamente, o homem se torna a terra pensando e pensando seus próprios pensamentos. O homem, à sua maneira, especializa-se no trabalho consciente do mundo, um trabalho que depende do indispensável trabalho inconsciente do resto da natureza, uma natureza que o sustenta. E quando ele pensa, o homem pensa pelos micróbios, pelos átomos e pelas moléculas, pelas menores partículas dentro do seu ser, pelos insetos e pelas rochas, para as criaturas do céu, do ar e dos oceanos. O homem pensa tão naturalmente quanto os pássaros voam e olha para a realidade física, para o resto da realidade física. Ele é a terra ganhando vida para se ver através dos olhos de olhos conscientes. Mas essa consciência é agraciada porque faz parte tão intimamente da estrutura da terra. Como foi quando o homem acordou do sonho do mundo?